Olá pessoal, esse vídeo continuando aqui falando sobre o judeu marginal, volume 2, livro 3, os milagres de Jesus. Ele agora vai falar sobre a questão da lepra, né? Página 230. Bom, o John P. Mayer vai falar sobre o texto do Rudolf Pesch, que ele acredita em alguns milagres, mas especificamente nesses da lepra, ele energicamente, ele acha que isso é invenção da igreja primitiva, porque profetas Elias e Eliseu realizam milagres, entre os quais a cura de leprosos, e segundo ele, a igreja primitiva criou essas narrativas para ficar de acordo com o Antigo Testamento. Tá? Aí o John Mayer fala assim: portanto, o que Pesch rotula de pura teologia cristã primitiva, o retrato de Jesus como profeta escatológico, autor de milagres, tem raízes profundas na tradição que remonta ao período de sua vida. Evidentemente, a igreja primitiva apoderou-se dessa ideia, desenvolveu, mas sua presença em uma determinada narrativa não prova, a rigor, que esta seja uma criação da igreja. Mais especificamente, o fato da história de Marcos sobre a cura de um leproso refletir tal retrato de Jesus não prova automaticamente a afirmação de Pesch, segundo o qual o relato não passaria de uma criação cristã. Tá? Então, não é convincente o argumento do Pesch. Aí ele vai citar aqui os episódios, em Marcos 1,40. Tá? Aí, novamente, ele observa aqui que o leproso, que foi curado, né, ele desobedece à ordem de manter o segredo com estardalhaço, divulgando a notícia de sua cura para todo mundo que quiser ouvir. Então, veja, o tal do segredo messiânico do Marcos, assim, não era muito segredo, né? Assim, porque as pessoas tinham conhecimento desses milagres aí, acabam pela própria narrativa, né? Isso acabou vazando. Depois tem Lucas 17:11. Outros são milagres relacionados com cura da lepra, né? É, conclusões sobre a cura da lepra. Qual a conclusão disso tudo? Bom, não muito, é preciso admitir. Contudo, no meu julgamento, o que vimos mostra a probabilidade de três tradições independentes, Marcos, L e Q, em que os leprosos são purificados, afirmando que Jesus, durante seu ministério, era tido como autor de curas de leprosos. Então tem aí a múltipla contestação. Em resumo, ao contrário de Pesch, julgo que Marcos, Q e L nos permitem dizer que Jesus, durante seu ministério, alegava curar leprosos e que outras pessoas acreditavam nisso. Então, essa é a conclusão com relação às curas de leprosos. Tá? Diversas com apenas um caso registrado. Né? Então, ele vai listar aqui casos que não tem essa múltipla atestação. Né? Aí ele vai dizer o caso da cura da febre da sogra de Pedro, aparece em Marcos 1,29, somente. A cura da mulher com hemorragia, Marcos 5,24. A cura do hidrópico, Lucas 14,1. A cura do surdo com dificuldade de falo, surdo gago, Marcos 7,31. E a cura da orelha do servo do sumo sacerdote, aquele que foi a espada, né? Foram prender Jesus. Aí um discípulo de Jesus, ou alguém que estava ali no meio, puxou a espada, cortou a orelha do soldado lá. Aí Jesus colocou a orelha de volta. Isso em Lucas 22:50. Então, isso não tem múltiplas ocorrências. Torna difícil o julgamento. Né? Mas não devemos adotar de uma forma automática que não ocorreu só porque foi citada uma vez. Tá? Aí vai falar do primeiro caso, sogra de Pedro. Ele não está convencido,
John Mayer não está convencido e se inclina, embora ele acredite que exista de fato uma sogra de Pedro. Mas a cura descrita lá, ele não está convencido. Por causa da citação da própria sogra de Pedro, que aparece e some da história de uma maneira muito. É, aparece do nada e desaparece logo a seguir. Então, a história, como é narrativa, não convenceu John P. Mayer. Tá? O caso da hemorroíça, Marcos 5:25. É uma mulher que sofria fluxo de sangue, é um caso incomum. Episódio, incluindo sua aura mágica, é, antes de tudo e sempre, produto da atividade literária de Marcos. E nossa cautela deve aumentar ainda mais quando nos lembramos de que os outros dois milagres do Evangelho em geral, citados como apresentando sinais de magia, são ambos exclusivos de Marcos. A cura do surdo gago e a do cego em Betsaida. Porque usa a tal da saliva, tá? Não tem esse conteúdo mágico. Afirma-se com frequência que Marcos preservou as práticas mágicas de Jesus, suprimidas pelos outros evangelistas, o que pode ser verdadeiro. Porém, ao menos em teoria, é preciso considerar outra possibilidade, ou seja, que Marcos, ou sua tradição, era especialmente dada a narrar histórias de milagres em termos mágicos. Em outras palavras, elementos mágicos em um relato não são maior garantia automática do registro histórico do que a vividez da narração. Pelo fato da história da mulher com hemorragia ser sui generis na tradição do Evangelho, e como não temos múltipla confirmação, prefiro ficar cauteloso com essa descrição. Porque a mulher, na verdade, ela é ela que pede a narrativa, ela que pede a cura, né? Tua fé te salvou. Na narrativa marcana, essas palavras finais servem para desviar um pouco o tom mágico do episódio, enfatizando a fé da mulher. Porque a questão ocorre, de acordo com Marcos, Jesus sente o poder de cura emanando de seu corpo, quase como se fosse uma corrente elétrica. Que a mulher toca em Jesus e Jesus ele faz a cura meio que inadvertidamente. A mulher acredita que para ser curada precisa tocar fisicamente Jesus ou ao menos suas vestes. Fazer isso, contudo, constituiria um ato impudente de uma mulher ritualmente impura, transmitindo assim sua impureza a um homem santo, que ela, aliás, não conhece. Ela ainda não conhece. Sua solução é uma ação subreptícia. Ela se esgueira entre a multidão que se avoluma até ficar atrás de Jesus, toca o seu manto sem que ele a veja e é curada de imediato. Percebe o tom mágico da coisa? Então é isso que incomoda o John P. Mayer. John P. Mayer acha que Marcos está propenso a essas curas mágicas. E ele é mais reservado aí com relação a essa cura aí. Tá, então.